Graça e paz, meus irmãos. Aqui estamos nessa quinta-feira para podermos cultuar o Senhor e agora, nesse momento, recebermos a palavra e que, pela misericórdia e graça de Deus, dentro desse tema, nós possamos, então, fazer a exposição como deve ser feita das Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, Neemias capítulo 1. Neemias, para os que estão nos primeiros passos da fé, fica no Antigo Testamento. Neemias capítulo 1, e nós vamos ler o capítulo inteiro, embora vamos nos deter mais no versículo 4. Neemias capítulo 1. Eu leio a atualizada de Almeida. Vou fazendo um comentário ou outro, tá certo? Na medida que eu vou lendo, porque vai ajudando a compreensão e também uma questão de esclarecimento do texto também. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. 20º ano do rei Artaxerxes, que era o rei nesse momento aqui, e o povo estava no exílio, e Suzã ficava 1.500 quilômetros de Jerusalém, uma boa distância. Versículo 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos atentos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Desse homem, ele diz em relação ao rei: nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Amém.
Graças a Deus, irmãos, pela leitura feita. Um comentário rápido do texto do livro, mais precisamente. O livro de Neemias, na Bíblia hebraica, ele era junto com o livro de Esdras, certo? Era um texto só. E nós percebemos isso também na Septuaginta, que era a versão que foi feita com 70 escribas, não é? E também o livro de Neemias vem acoplado ao livro de Esdras. E Neemias, irmãos, ele viveu durante o período em que Judá, o reino do sul, porque lembremos nós, o reino do norte já tinha sido destruído em 722 pelos assírios, não é? E o reino do sul permaneceu. Esse reino do sul, quando Nabucodonosor vem com todo o seu exército, com seu poder bélico, ele invade Jerusalém e leva cativos boa parte da população de Jerusalém. Deixam alguns, mas principalmente as mentes pensantes, jovens, não é? E outros, ele levou cativo para Babilônia. Diferente da forma de tratar que os assírios tratavam. Os assírios, quando chegavam, destruíam e dissipavam totalmente a população daquele lugar. Mas os babilônios, eles tinham uma forma de aculturação, levavam para a sua terra. Lá esse povo tinha até liberdade de cultuar, mas eles sofriam ali o contexto rodeado de deuses, como Babilônia era naquele tempo. Então, aqui nós percebemos que Judá era uma província desse império. Não mais um império babilônico, mas um império aqui, Aquemênida, que era um império que fazia parte ali, e o rei Xerxes, Artaxerxes, ele dominava todo aquele império. E Neemias era copeiro desse rei Artaxerxes. A função de copeiro não era apenas dar o copo com vinho na mão do rei, não era só isso. Se os irmãos pensam assim, alguns irmãos mais desavisados, não. Ele não era um mordomo, ele era um copeiro de fato. E qual era a função do copeiro? O copeiro era alguém que provava do vinho antes do rei tomar, porque se o vinho fosse envenenado, porque havia levantes, e aí, quando a gente lê a história de Roma, isso fica muito claro, né? E de outros povos, mas mais precisamente de Roma, onde havia às vezes um esquema, para fazer com que aquele que estava no poder fosse destituído e fosse destruído dessa forma. Então, se o vinho fosse envenenado, o primeiro a morrer, antes do rei morrer, esse copeiro, ele morria. Então, era uma forma de se preservar a vida do rei. Você queria ser copeiro do rei? De jeito nenhum, Era uma função, que ficava muito próximo ao rei, porque tinha que servir diariamente, Diariamente, quase que o dia todo, dependendo da situação, porque os reis tomavam muito vinho, E Artaxerxes, eu quero crer que não era diferente. Mas, por mais honrosa que fosse, era uma posição delicada, Mas uma posição onde Neemias tinha uma proximidade do rei. Inclusive, alguns comentaristas dizem que ele tinha, não é que vamos dizer que ele era amigo do rei, mas ele era bem quisto aos olhos do rei, o rei Artaxerxes. Tanto é que nós vamos perceber que quando ele vai, no capítulo 2, se você for ler depois, você vai notar que ele, quando chega diante do rei Artaxerxes, para dar o copo com vinho, ele chega ali triste, cabisbaixo, porque nesse capítulo aqui ele já teve informação de como estava a sua cidade, como estava o povo que ficou, lá em Jerusalém. Então ele chorou e ele jejuou, ele ficou triste, e o rei Artaxerxes notou isso. O semblante dele baixo, cabisbaixo, triste. Então aí ele narra a situação do povo, e o rei Xerxes dá então essa licença, para que ele vá e venha a construir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Isso ocorre aqui, irmãos. Esdras, ele construiu o templo antes,
no 7º ano ali de Xerxes, não é? Então, 13 anos antes de Neemias. 13 anos depois, Neemias agora vai para a construção dos muros de Jerusalém, que estavam queimados, destruídos, com várias brechas, não é? Então, Neemias recebeu o chamado de Deus para liderar a reconstrução das muralhas de Jerusalém, não é? E ele obteve permissão do rei para realizar essa tarefa, essa missão, e que faz, não é, com uma liderança muito firme, muito sábia. Inclusive, o livro de Neemias, hoje, irmãos, ele tem sido um livro voltado para capacitar líderes, tá certo? Uma liderança cristã, assim, muito sólida, é claro, numa antiga aliança, mas os princípios de liderança são formidáveis no livro de Neemias. Mas o que nos interessa nessa noite, não é tratarmos justamente o que no versículo 4 nós percebemos, então, Neemias fazendo, depois que ele recebe aquele relato de Hanani, um dos seus irmãos, né, sobre a situação do seu povo que ficou lá em Jerusalém. O texto do versículo 4, leia comigo aí, veja comigo, né, o versículo 4 aí, me acompanhe na leitura aí, desse capítulo 1, versículo 4 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Inclusive, essa frase última, ela dá título a essa pregação. Jejuando e orando ao Deus dos céus. Interessante que o nome Neemias, não é? Neemias, eu vejo pouca gente no nosso meio evangélico, né, com esse nome. Conheço muitos. No seminário tinha mesmo um colega que tinha uma voz linda, né, de Recife, Neemias, cantava muito bem, mas eu acho que o Davi sai ganhando, né? Davi sai ganhando, Isaac sai ganhando, né? E aí vão outros, Paulo, enfim, há outros nomes. Mas Neemias, o significado do nome é lindo, irmãos, é maravilhoso. Neemias era aquele que é levantado por Deus para confortar, para consolar, aquele que Deus levanta para consolar. Era um consolador, o termo hebraico do nome dele. E justamente aqui ele chora, não é? Então é algo assim tão interessante às vezes na Bíblia, porque aquele que foi levantado para consolar, e quem sabe consolar os que choram, agora ele está chorando a situação de seu povo. E ele diz que aqui ele passou dias lamentando. Dias mesmo. Aquilo ali, aquela informação que chegou lá de Jerusalém, impactou muito, né, o Neemias, e ele diz que jejuou aqui, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, é a partir desse versículo que nós vamos caminhar, trazendo aqui alguns pontos fundamentais em relação ao jejum e à oração. Não é? Eu quero crer aqui que a maioria, pelo menos, não apenas sabe o que é jejum, mas já jejuou. Tá certo? Quero partir desse princípio. Talvez não todos, mas a maioria aqui não apenas sabe o que é jejum, mas já jejuou em algum momento. E eu quero crer aqui que também a maioria, se não todos, não apenas sabe o que é oração, mas ora também. Tá bom? É bom que a gente fique firme nesses dois pontos aí, entre jejum e oração. Jejum e oração, irmãos, são o que nós chamamos de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Nós temos como disciplinas espirituais a leitura da Bíblia, não é? Nós temos disciplina espiritual, nós podemos jejuar, orar. São as chamadas disciplinas espirituais. A meditação, não é, que é, além de você orar, de você ler a palavra, você meditar na palavra. Nós temos a comunhão, a busca da comunhão com Deus, que além de orar, você vai um pouco mais e você tem comunhão com Deus. Não é apenas falar para Deus aquilo que você deseja como uma oração, mas também silenciar para que Deus fale. Então há uma comunhão, uma partilha de falar para Deus e de ouvir Deus. E percebemos, irmãos, então, que o jejum e oração ajudam a fortalecer a fé
a vencer o pecado, não é? A nós estarmos firmes na vida cristã. São elementos que vão trazer uma base para que nós possamos, então, ter uma vida cristã mais autêntica, mais sólida. É claro que são ferramentas, já viu? São ferramentas, são suportes. O jejum por si só não vai fazer muita coisa. A oração por si só, embora nós oramos a Deus, mas ela precisa ser acompanhada de outras disciplinas. Mas elas são suportes. E percebemos que o jejum, então, irmãos, se existe uma diferença, e existe, entre jejum e oração, é que o jejum é pontual. O jejum, ele é esporádico. O jejum, ele deve ser voluntário, jamais imposto. Ninguém jejua um tempo longo e intermitente, né? Sem parar. Esse não é o propósito de jejum. Inclusive, jejum, nós percebemos que os estudiosos dentro dessa área, né, separam entre um jejum parcial, né, ou seja, apenas de alimento, porque assim, irmãos, convenhamos, jejum, a origem da palavra, jejum está voltado para a abstinência de alimentos. Esse é o nascedouro do jejum, tá certo? Jejum de você abrir mão daquilo que é comum, como o alimento, não é? Quero crer aqui que, pelo menos pela nossa cultura, nos alimentamos o que fazemos 3 refeições por dia, não é? Aquele café, almoço e janta, às vezes alguns até vão mais assim, eu não posso nem falar muito isso, porque tem aquelas comidinhas, os lanches no meio, mas enfim, nós temos a cultura, não é, de fazer isso diariamente. Então, é abrir mão daquilo que me é comum, daquilo que sustenta o meu físico, para que eu possa me dedicar à oração. Então, o jejum é uma prática pontual, voluntária, e ela tem o seu objetivo. Jejum jamais deve ser imposto. Eu fico lembrando lá de alguns episódios da Bíblia, é porque eram pagãos, né? Mas quando Jonas chega lá em Nínive, e o rei ouve de Nínive aquela profecia, diz, como é? Se nós não nos arrependermos, nós vamos ser destruídos, então vai jejuar todo mundo, até os animais. Lembra disso? O jejum imposto a todo mundo e até os animais. E você diz, e como foi isso? Se teve validade? A questão aqui não era validade. A questão aqui é que nós estamos diante de um despotismo, né, de um déspota, né, de um rei, que ele dizia o que devia fazer e o que não devia. Então ele disse, se é assim, vai todo mundo jejuar. Mas, irmão, nós sabemos que jejum não deve ser imposto. Eu estudei um tempo numa escola teológica, né, e missiológica. O ponto mais forte dela era a missiologia, não é? E fomos, assim, orientados, só, você vai jejuar, você vai escolher um dia na semana para você jejuar, tá certo? Não éramos orientados a jejuar o dia todo, porque a carga era pesada de estudo, manhã, tarde e noite, não é? Alguns até ficavam até estafados, eu vi colegas, às vezes, ir para submeter-se à emergência de um hospital, porque estávamos ali mergulhados manhã, tarde e noite, e às vezes até de madrugada, não é? E eu fico olhando essa turma também do pastor Martins assim, que não vejo como era diferente também lá no Seminário do Norte, não é? Queimando as pestanas, não é? E fazendo com que aquela capacitação fizesse jus, não é? Naquele período que estávamos ali. Mas não nos foi imposto o dia, não é? Foi nos orientado um dia, eu mesmo, como tinha que fazer, e eu tinha que obedecer, não é? Que era uma orientação da casa, mas assim, era uma determinação, na realidade, da casa. Eu jejuava às terças-feiras, eu digo, eu vou jejuar logo no início da semana, né? Terça-feira, então não tomava café, mas meio-dia nós tínhamos que almoçar, não é? E para completar, por isso que nesse tempo, né, é bom que se diga que jejum não é você fazer dieta, tá certo? Não é. Mas eu lembro que nesse tempo, em 1991, minha esposa depois está aí, você pergunta a ela, eu vim de férias, não é? Dos estudos, no meio do ano ali aproximadamente, e eu estava pesando 57 quilos, imagina.
Hoje eu não posso dizer a você quanto eu estou pesando, mas eu tenho 101, tá certo? 101, mas nesse tempo 57 quilos. Eu não sei quem tem aqui 57 quilos, mas se você tiver, eu quero lhe ver, porque eu quero lembrar, eu quero olhar para você e dizer, puxa, ô Senhor, que tempo. E lembro que quando eu cheguei, né, fui para a cidade que Sônia morava, e nós namorávamos, né? E aí depois ela me contou, ela disse, olha, meu pai ficou preocupado, Paulo, porque ele comentou isso, minha filha, eu acho que esse seu namorado está passando fome onde ele está. Porque ele está magro demais. Eu já tinha saído com 60 e poucos quilos e voltei com 57. Né? Mas não é dieta. Mas eu lembro também que lá nessa escola teológica e missiológica, primeiro ano, eu pensando que eu ia entrar para trabalhar, pastor Marcos Gomes, numa igreja. Eu digo, puxa, já sei, vou para uma igreja. Já era um pouco conhecido lá, eu digo, vou trabalhar com a igreja. E vou lá, que igreja coisa nenhuma, me botaram para ir para uma equipe chamada Volante. O que era a equipe Volante? A equipe Volante era uma equipe que, enquanto os demais seminaristas iam para os campos, para as igrejas diversas, e tinha gente que saía às vezes de João Pessoa para Catolé do Rocha. Eu não sei quem conhece aqui Catolé do Rocha, mas de João Pessoa para Catolé do Rocha é um pedacinho muito bom. Da cerca aí, se você depois pesquisar aí, vai ver que são quilômetros, né? São horas de ônibus. Mas eu fui para uma equipe chamada Equipe Volante. A Equipe Volante, no sábado à tarde, nós íamos para o presídio feminino, em João Pessoa, ali em Jaguaribe. No sábado à noite, nós íamos para as praças públicas, nas praças, poder estar perto de prostitutas e evangelizando sempre um rapaz, um seminarista e um rapaz e uma moça juntos, jamais um só, mas os dois ali, e depois ganhávamos a amizade, mesmo elas ali, naquele ato ali de prostituição, saindo, entrando em carros, ou às vezes só na praça, mas quando ganhávamos a confiança delas, elas abriam o coração. Irmãos, de doer o coração muitas vezes. Mas então era a noite do sábado que fazíamos. Do domingo de manhã nós íamos à prisão masculina, o presídio lá masculino. No domingo à tarde nós chegávamos e participávamos, íamos no chamado manicômio. Hoje acredito que não existe mais o manicômio, tanto masculino quanto o manicômio feminino. E no domingo à noite íamos para Tambaú, meninos cheirando cola, botava cola aqui dentro da roupa e ficavam cheirando ali, meninos desse tamanho que doía o nosso coração poder ali. E às vezes no domingo de manhã, quando não íamos para o presídio, nós íamos para as favelas. Chegávamos com o sapato, às vezes, lá engraxado e pisávamos lá em fezes e aquele mau cheiro a ponto de uma colega minha, às vezes, não suportar ficar dentro de uma barraca lá, e ela saiu sentindo-se mal. Então, essa era a rotina dessa equipe. E por que eu estou contando isso? Porque nós não tínhamos como trabalhar com tanta situação que exigia de nós graça e poder sem jejum. Então, além da terça-feira, a equipe volante tinha que jejuar um outro dia da semana. Agora, lembra você, jejum não é dieta. Jejum precisa ser acompanhado da prática da oração e da leitura da palavra. Um momento de parada. Inclusive, não é recomendável que você... Há duas situações que não são recomendáveis para jejuar. Primeiro, você jejuando, trabalhando. Principalmente os que trabalham de forma braçal. Ou sentado, não importa. Não é interessante, não é recomendável. Foge o objetivo de jejum se você for ter a sua atividade normal, laboral, naquele dia, ou até estudantil. Não é. É preciso parar, é preciso dedicar tempo à oração, à leitura da palavra, junto com o jejum. O jejum sozinho, ele é uma disciplina espiritual que precisa ser acompanhada de oração
e de leitura da palavra, do louvor, né? Enfim, das disciplinas espirituais outras que temos, da meditação, mas não só o jejum sozinho, ele não é recomendável, não é bíblico que você faça sem se dedicar a um objetivo voltado para a oração e para a meditação. Já a oração, irmãos, estamos falando da diferença de jejum, né? E oração. Já a oração é contínua. A oração, ela precisa ser sistemática e constante. Jejum eu faço esporadicamente, mas a oração eu tenho que fazer diariamente. E, inclusive, quem é que lembra lá o que tem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17? Orai sem cessar, orem incessantemente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, tenham uma vida de oração. Que o dia de vocês seja o dia de oração. Que a vida de vocês seja uma vida de oração. Então, enquanto o jejum ele é pontual, ele é esporádico, ele tem um objetivo, que deve ser acompanhado de outras disciplinas espirituais, a oração deve ser constante. Imagina se naquela semana você diz, não, essa semana eu não vou jejum, eu não vou orar não. Deixa aí, não vou nem ter tempo, está muito corrido esse dia, não vou ter condição. E não é assim que a gente acorda, irmãos. Às vezes a gente acorda e... Eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes um tempo desse, ele dizendo, pode ser que você mude a rotina da sua devocional. Tem dias, ele dizendo, tem dias que eu acordo já de madrugada para ir para o aeroporto, para pegar um avião, para ir para casa ou para ir para outro lugar. E naquele dia não tenho condição de fazer aquela devocional, de jeito nenhum. Então a questão não é aquele tempo de hora marcado, se puder, ótimo, tá bom? Mas se naquele dia você já acorda e tendo que sair, faça em outro momento. Mas faça. E priorize um tempo de qualidade e não de resto. Porque, meus irmãos, se você tem um dia muito cheio, se nós temos um dia muito cheio de atividades, e você vai deixar para fazer essa devocional, você vai deixar para orar, ter o seu momento de oração, de contrição diante de Deus, eu não sei você, mas pode ser que você comece a dormir, você nem veja o final da oração. Então, é importante entendermos essa diferença de jejum e oração. E percebemos, então, que jejum também, irmãos, reitera uma forma de renunciar a algo que nós temos sistematicamente, costumeiramente, como comida e como bebida. Não é? Bebida no sentido aqui, olha lá, daquilo que nós podemos beber. Não é? Abrimos mão. E se você diz, pastor, eu não tenho saúde para jejuar. Talvez seja o seu caso, como é, às vezes, o meu caso. Não é? Aos diabéticos mesmo, não é recomendável não ser um meio período, mas de manhã já é muito difícil. Porque quem é da área de saúde aqui sabe que de manhã você já tem que comer alguma coisa. Então, o jejum, meu irmão, você vai ver, vai fazer com orientação médica também, tá certo? Mas se você não tem esse problema, então se dedique, nós devemos observar essa prática de tal forma que a gente abra mão daquele período, seja parcial, de 12 horas, seja, alguns até fazem de um dia inteiro, de 24 horas, dependendo da situação e do seu propósito. Agora, lembremos, é preciso que se dedique à oração e à leitura da palavra e à meditação, e o jejum sozinho não venha a fazer parte da nossa vida. É uma forma de aprender, irmãos, quanto ao jejum, a dominar o corpo e as inclinações. Simbolicamente, porque é simbolicamente isso. É como nós dizermos ao nosso corpo, olha, corpo, agora você pode estar sentindo fome, mas agora eu quero me dedicar integralmente, nesse tempo, à leitura da palavra, à oração, e aquilo que eu sinto falta, eu faço com que aquela necessidade, ela tem, assim, o seu momento de que ela vai dizer, eu estou com fome, eu estou até me sentindo fraco, mas é uma espécie de mortificação
figurada do corpo, para que possamos dar a primazia à necessidade de busca espiritual de Deus. Esse é um sentido, irmãos, do jejum. Nós abrirmos mão do que é corriqueiro. Eu sei que hoje tem se falado, inclusive tem se intitulado o jejum de Daniel, né? Alguns segmentos religiosos e os evangélicos também pegaram aí carona já e estão, né, abrir mão de algo que você faz corriqueiramente. Lembro que jejum é de alimento, tá certo? Comida e água, líquido. Talvez seja o caso de você não abrir mão do líquido, mas só do alimento. Não há problema. O jejum parcial, não vejo problema. Embora Jesus jejuou, e se alguém pergunta ali, pastor, foi de água também mesmo, não tomou água não. Os comentaristas, os biblicistas, como chamamos, eles dizem que foi um jejum integral, até porque Jesus estava no deserto, e eu penso eu, né? Segundo também os comentaristas, que ele não estava com uma botijinha de água lá, não. Foi um jejum total. Teve, inclusive, há anos atrás, eu li o relato, né, em um livro, de um indiano que jejuou 52 dias. Eu não sei se ele queria quebrar o recorde de Cristo, 40 dias, mas ele jejuou 52 dias. Talvez na internet você encontre isso, 52 dias. Só que quando ele terminou os 52 dias, ele foi direto para o hospital. Porque aqui nós já sabemos que sem líquido nosso corpo, ele não apenas fica desidratado, mas nós podemos evoluir a óbito sem líquido. Sem comida podemos ficar um grande período, dias, mas sem água, irmãos, e Jesus ali, creio eu, penso eu, de que ele jejuou integralmente. Mas talvez não seja o nosso caso, e nem a quantidade de dias, pelo amor de Deus, mas com quanto que façamos, né, com um objetivo. E é uma forma, irmãos, de buscar mais intimidade com Deus. O jejum e a oração unidas, as duas de mão dadas, imagina que bênção será em nossa vida. Agora é bom lembrar, irmãos, que o jejum não manipula Deus, já viu? Ele não manipula. Se você ou alguém está jejuando, dizendo, olha, eu vou jejuar para que Deus ouça a minha oração, vou jejuar com esse propósito para que Deus me ouça, para que Deus atenda o meu clamor, para que Deus me atenda nesse sentido. Não, não. Jejum não manipula a Deus, assim como oração também não manipula a Deus. E percebemos isso em Isaías 58:3. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Isaías 58:3. O povo de Israel e o profeta Isaías levanta com essa palavra. E o próprio povo dizia, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Aqui o povo reclamando, dizendo, ó Yahvé, ó Senhor, nós estamos jejuando e o Senhor não está olhando. Como se o jejum fosse para manipular Deus. Para Deus olhar de lá e dizer, muito bem, pronto. Vocês estão agora jejuando, fazendo suas orações, então eu vou agora dobrar o meu coração e vou atender às preces de vocês. Não, não faz isso, irmãos. Jejum não manipula Deus e oração não manipula Deus. Ele não é mudado, Deus não é mudado pela nossa prática de jejum, por mais sincero que esse jejum seja e que essa oração também seja. O jejum muda o cristão e a oração muda o nosso coração. Nós é que mudamos e não Deus. E se alguém diz, mas e Deus não, com a sua misericórdia, não exerceu em algum momento quando alguém clamou? Sim, exerceu. Mas ele deixou o aviso. Mas se houve arrependimento, como no caso de Nínive e no caso de outras pessoas, de outros personagens bíblicos, então não veio aquilo que estava sendo dito. Porque a profecia, lembremos nós, ela não vem para dizer o que acontecerá, ela vem primeiramente para trazer conserto. Por que é que Deus dá a profecia? Esse foi um texto do pastor Jabicílio há anos atrás. E vale a pena você reler. Por que Deus dá a profecia? Vai lá no blog dele lá, no Escrevinhando, por que Deus dá a profecia? Busque lá que você vai notar que a profecia era dada, não era no sentido de que vai acontecer. Vai acontecer se não houvesse arrependimento.
Mas se houve arrependimento, então não acontecia, por misericórdia e graça de Deus. Então o jejum muda o cristão e o coloca em condições de ser revestido pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Olha, irmãos, sem ignorar o valor do jejum. É possível também o jejum voltado para alimento. É possível também que nós jejuemos de algumas condutas que temos, de alguns costumes que temos. Você já pensou um jejum de palavras? Um jejum de não se falar, principalmente aqueles que falam muito, porque tem crente que fala muito. E eu lembro lá de Jó 42:3, quando o próprio Jó, depois de ter o seu cativeiro, né, virado, trocado em bênção, e lá no capítulo 42, lá no versículos 1 e 2, ele diz, bem sei eu que tudo podes, né? E que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Aí no versículo 3 ele vem e diz, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então, irmãos, às vezes é bom um jejum de palavra, viu? Porque quem sabe você está falando de coisas que você não sabe, está falando muito. Está falando muito. Já pensou um jejum, irmãos, de redes sociais? Que um tempo desse aí ficou sem funcionar um período. O WhatsApp, eu sei que as empresas hoje, inclusive aqui, as relações que temos, os contatos que fazemos, é tudo por essa rede. Mas teve gente que já estava agoniado, já desesperado. Imagina um jejum de rede social, de você diz, olha, eu não vou. Por mais que eu fique desatualizado um período, eu vou priorizar. Agora, não vale a pena só você abrir mão se você se dedicar à oração. Se você aplicar o jejum, a meditação, as disciplinas espirituais. Será que não existe, irmãos, também um jejum voltado para isso? E nós abrirmos mão daquilo que é costumeiro? Hoje já existe gente viciada mesmo em assistir séries de filmes. Até porque as séries, é impressionante, eu mesmo disse, olha, eu assisti uma ou duas e digo, não quero mais nunca. Eu quero assistir um filme que eu já começo ali a assistir e eu sei do final do filme ali, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento que eu estou assistindo. Esse negócio de série vai enrolando, 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 enrolando e pronto. E parece que não termina nunca. E tem gente hoje, irmãos, e eu não estou aqui criticando, porque dependendo do que estamos assistindo, é bom. É cultura, sim. É só ver o que é que nós estamos vendo. Qual é a série que estamos vendo? O que é que ela tem? Mas tem hoje gente que dedica, porque, irmãos, um filme, ele tem um tempo considerável. Na famosa Netflix, eu estou fazendo aqui também uma propaganda, mas é para um lado de chamar a atenção dos irmãos, 40 minutos de cada episódio daquele ali. Um filme completo vai o quê? 2 horas, pelo menos. E pelo amor de Cristo Jesus, meus irmãos, como é que a gente tem tempo para isso? E a gente não pode fazer um jejum em algum momento e dizer, olha, esse tempo eu vou abrir mão, eu preciso priorizar oração, jejum, meditação. Porque, irmãos, depende muito da situação. O que é que impulsiona o jejum e a oração muito mais? E principalmente o jejum? A situação. A situação de Jerusalém, calamitosa que ela estava passando ali, fez com que Neemias viesse a orar e jejuar e ainda chorar, lamentar ali, durante dias. Então, diante de uma extrema necessidade, nós somos empurrados, impulsionados a orar e jejuar. Aqui não precisa me dizer porque eu sei de cor salteado. Porque eu passo como crente, porque antes de ser pastor eu sou crente também, né? Eu sou cristão, seguidor de Cristo Jesus.
Mas não precisa nem me dizer quais são os momentos que nós mais buscamos a Deus em contrição e choramos. São os momentos de maiores necessidades, de aperto. De aperto. Quando estava em uma das nossas congregações, eu lembro que chegava uma irmã, enquanto nós estávamos cantando, Lucas, louvando a Deus, era inevitável, isso durante vários domingos, mas eu sabia, porque ela chorava e chorava. Muita dificuldade em casa, lidando com um marido incompreensível, lidando com problemas que eram maiores do que ela. Louvado seja Deus, porque ela está aqui com a gente. Eu vim para cá, veio. Ela está aqui, mas eu lembro da visão dela naqueles dias de domingo, principalmente as manhãs de domingo, quando nós adorávamos ali, eu com meu violãozinho, ainda não tinha ninguém que tocava, mas nós buscamos a Deus quando as coisas são calamitosas, são difíceis, nós lembramos de dobrar o nosso joelho, de clamar ao Senhor nas madrugadas, de nós realizarmos o jejum e a oração. Davi, irmãos, orou e jejuou por seu filho. Filho, primeiro, fruto de um adultério, com Betseba. E lá em 2 Samuel, aliás, capítulo 12, versículo 16, diz que Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrou em casa e passou a noite deitado no chão. E o texto também diz que ele se vestiu de pano de saco, né? Que era quando o judeu demonstrava contrição. E ali ele jejuou e orou e clamou diante de Deus para que a criança não morresse, porque a criança estava doente. E a criança morre. Ele chamou, clamou a Deus e jejuou no momento de extrema necessidade. E a criança morre, a criança não tinha culpa nenhuma. Nenhuma. Mas como Deus é aquele que dá vida e tira a vida, Davi jamais se esqueceu de que um erro dele, um pecado dele, teve implicação não só para ele, mas também implicação para outros que são inocentes, como aquele filho. Será que essa criança deveria morrer? Fico pensando eu, que bênção seria aquele menino. Mas quem somos nós para dizer para Deus o que deve ser feito? Porque Deus dá muitas vezes situações pedagógicas para nós diante de um contexto onde nós erramos e erramos feio. Tropeçamos e tropeçamos feio. Então Davi orou e jejuou por seu filho no momento de extrema necessidade. Oração e jejum, irmãos, também envolve a igreja, principalmente a obra missionária, a obra feita pela igreja. Lá em Atos 13, 2 e 3, diz que enquanto adoravam o Senhor, interessante, a igreja lá em Antioquia, que era uma igreja eclética, não é? Uma igreja que tinha os seus perfis diferentes, eles adoravam o Senhor, cultuavam o Senhor, jejuavam também, e o Espírito Santo chega e diz: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado, e assim depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos e os enviaram. Então, a igreja, ela precisa entender também o valor, a importância da adoração junto com o jejum e junto com a oração. No envio de missionários. Mas, irmãos, quanto mais crítica a situação, quanto mais difícil a situação, preste bem atenção nisso, mais apropriados serão o jejum e a oração. Mais necessários serão o jejum e a oração. E não é uma questão de tempo, tá certo? Eu conheço irmãos que oram assim, de uma oraçãozinha curta, meu Deus.
Porque a oração que importa não é o tempo, embora nós precisamos dedicar tempo à oração. Mas é que possamos fazer sistematicamente, constantemente, orai sem cessar, continuamente. Não adianta orar naquele dia e depois passar uns 30 dias sem orar. E você tem um momento de oração diante de Deus. E que a nossa vida, porque esse é o sentido do texto, seja uma vida de oração. Independentemente de que você pare, mas aquilo que você está fazendo, você aplique tempo ali à oração. Em Marcos, irmãos, capítulo 9, Jesus expulsa um demônio de um menino, aquele menino que era epilético mas Satanás pegava carona na doença do menino, e depois, é interessante, Jesus expulsa o demônio do menino, e o menino fica bom. Então ele foi curado duplamente, ele foi o demônio expulso, e depois não há registro, não há comentário no texto de que o menino ficou epilético. E nós percebemos então que depois os discípulos que estavam tentando lá, porque Jesus estava com Pedro, Tiago e João, lá no monte da transfiguração, e Jesus chega depois para os discípulos e pergunta: mestre, por que é que nós não conseguimos? E o Senhor já tinha nos dado, porque a autoridade para expulsar demônios tinha dada lá atrás. E eles passaram a noite inteira ali sem conseguir. E olha, irmãos, aí Jesus vai dizer: olha, essa casta, esse tipo de demônio aí, essa legião, só sai com jejum e oração. Ou oração e jejum. Eu sei que o jejum está entre os colchetes aí, que dá o sentido de que não está nos escritos mais antigos. Mas, irmãos, é o que eu disse lá em Manaim. Está lá, está na escritura. Essa casta, esse tipo aí de legião só sai com oração e jejum. Oh, meu Deus, eu lembro quantas vezes nós tivemos que jejuar, aqui capitaneados pelo hoje pastor Adenauer, e uma vez nós vamos fazer um culto dentro de um terreiro de Umbanda, e o Pai de Santo liberou. E nós estávamos fazendo evangelismo naquela região, e ele disse: pode vir, façam aqui dentro. Só não permitiu que orassem na cabeça dele. Disse: o meu guia não permite que vocês imponham a mão aqui na minha cabeça. Nós ali recebemos aquele convite, e você iria? Iríamos. Jejuamos e fomos. Fomos. Existem locais que nós não devemos ir. Mas existem outros locais que nós devemos ir. Hoje está uma polêmica, inclusive, na internet, acirrada. Porque uma igreja botou um bloco, e foi lá no meio lá para evangelizar, não é? No bloco em Belo Horizonte. Nós já fizemos aqui, creio que com o diácono Anderson Porto, uns 3 anos, e diácono Adenal, 3 anos ou 4 anos. No final lá do corredor da folia, como era chamado, nós estávamos lá com água, com Bíblia. Todo mundo chegava já se arrependendo de tudo. Cheio mesmo de droga, cheio de álcool. Eu até lembro, querido diácono Anderson, meu Deus. Eu digo: Anderson, meu querido, será que não passa uma aqui que não chore e não se arrependa, depois de ter curtido? Não é? E aí depois entendemos que... E é interessante, irmãos. Quando passou um dos blocos lá, eu já era gordinho, meu Senhor, chegava, a carne balançava, pastor Júnior. E eu vendo aquele ali, eu digo: isso aí é muito diferente de evangelizar em presídio, né? Mas nós jejuamos durante aquela semana. Irmãos, nesse tempo, estavam lá conosco, estão ainda aqui na Piba. A irmã Edna Teles. Pergunta: irmã Edna, foi? Foi, estavam lá. Irmã Dalva, minha mãe estava no meio, diácono Adenal, eu tocando violão lá, cantamos, louvamos a Deus lá. Algumas pessoas presentes lá do terreiro ouviram a palavra. Mas foi necessário um jejum, porque nós entendemos que era necessário, diante daquela missão. Irmãos, nós percebemos que jejum e oração
o jejum, embora voluntário, embora até opcional, tá certo? Mas é uma necessidade. E a oração é indispensável. Indispensável. Oração e jejum, vou dizer uma palavra que eu disse agora há pouco. Uma frase. Oração e jejum, de mãos dadas, nós temos muita vitória. Nós temos muitas conquistas. Não pela oração e pelo jejum por si mesmos, mas porque nós abrimos mão para priorizar uma comunhão com Deus. O falar de Deus em nossas vidas. A meditação na palavra de Deus. Que você, meu irmão, que pode jejuar, faça isso. Faça de maneira bíblica. Faça sem querer manipular Deus. Sem usar como uma ferramenta para dobrar Deus. Para mostrar que você é mais espiritual. Não faça. Você sabe que não deve fazer dessa forma. Mas faça uso. Faça uso. Porque nós vemos aqui o resultado na vida de Neemias e não apenas na vida dele. Meu Deus! Ele jejuou antes, orou antes, se humilhou antes, chorou antes. E quando chega diante do rei Artaxerxes, ele tem a liberação. E na construção do muro, na reforma do muro, teve oposição, mas teve sabedoria e venceu aquela guerra, venceu aquela batalha. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazermos uso das disciplinas espirituais, oração e jejum. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra explanada dentro desse tema. E, ó Deus, como igreja, reconhecemos a importância da oração e do jejum. Que, ó Deus, daqui, nessa noite, alguns dos teus servos, se não todos, possam não apenas sair daqui cientes dessa importância, mas nós possamos praticar jejum e oração, meditação da palavra, as disciplinas espirituais. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.